Boa noite a todos. Nós já estamos aqui ao vivo. Eu sei que vocês vão chegando aos pouquinhos, conforme o Instagram for entregando aí a nossa live, que essa live é uma live muito esperada hoje. Nós estamos recebendo uma psicóloga que vai falar sobre um assunto muito importante, que é sobre a saúde emocional. Então, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu vou convidar aqui a doutora Adriane para a gente iniciar esse tema tão esperado. Ah, tá, deixa eu colocar direitinho aqui que eu estou colocando direto a Adriane, mas é psicóloga. Então, queria convidar essa querida para entrar aqui ao vivo comigo, para a gente falar sobre esse assunto. Então, ela já me acenou aqui, vamos ver se ela já entrou também. Entrou. E vamos compartilhar essa tela aí juntas para a gente falar sobre esse tema. Doutora, eu não estou conseguindo te enxergar ainda aqui na tela. Vamos ver, o Marcos entrou. Pessoal, vão ficando à vontade aí, tá? Vamos entrando. E esse tema hoje tá maravilhoso, acho que imperdível. Então, convida logo quem você conhece aí. Todos nós, né, precisamos ter esse cuidado com a saúde de uma forma geral e principalmente da nossa mente. Então, essa saúde mental foi um tema que vocês escolheram para a live de hoje. Vou convidar novamente aqui a doutora Adriane. Só um minutinho, pessoal, que já já a gente começa. Enquanto isso, por favor, convidem aí os amigos de vocês. Quanto mais pessoas, melhor. Porque esse assunto aqui a gente vai Boa uma live noite. gratuita com vocês. Boa noite, doutora. Mas eu ainda não estou te enxergando. Não sei porque Nossa, não estamos conseguindo você não me visualizar. ouve? Não, ouvir, nós estamos lhe ouvindo. Agora, a sua imagem não está saindo para nós. A sua câmera não está virada para outra forma, para outro lado, será? Deixa eu ver aqui. Tá. Tiago James, meu professor Tiago aí, muito obrigada, viu, por você estar aqui. Tirar esse tempinho aí para a gente cuidar um pouco da nossa saúde emocional, viu? Convida outras pessoas. Vocês estão nos escutando bem? Coloca aí o joinha pra gente se você está nos ouvindo, Edna, Tiago. Fiquem por aqui que nós estamos com uma profissional para falarmos sobre esse assunto A aí, bem minha câmera importante. está ok. E ela não está virada para a gente, não está conseguindo aparecer a sua imagem, entendeu? Tá, deixa eu ver se eu consigo aqui ajeitar. Tá Só um ok. minuto. Uhum. Então, se você que está chegando aí, tiver alguma pergunta para fazer para a doutora também, já pode colocar aqui. Nós tivemos uma, foi feita na nossa caixinha aí de perguntas, mas você também pode fazer sua pergunta aqui, tá? A sua câmera tem aquele viradinho, você já tentou virar? No caso, apareceu só a sua foto agora. Aí quando você Isso. tira a foto, Eu não pronto, consigo. conseguimos. Pronto, Estou consegui. te vendo agora. Agora sim, deu certo. A sua Como é que tá a sua Certo. internet aí? Tem uma hora que parece que tá um pouquinho falhando a internet. Eu já até coloquei, porque estava no dados inicialmente, por isso que eu percebi que estava. Eu Tava espero que não oscilando, falhe, né? mas a minha conexão é. E agora dificilmente vai falhar. Agora vai começar, tá? Tudo bem, doutora? Isso. Melhorou para você? Ainda está travando? Ela ainda está um pouquinho falhando, eu acho que é a internet, mas eu acho que agora vai dar certo, né? Tudo bem, Silene? Tudo jóia, né? Vamos começar aí mais uma live aqui nesse canal. E eu quero te agradecer, viu, doutora, desde já por. Eu sei que hoje é tua folga dos atendimentos, né?
E aí tem várias e N situações início de semana aí, mas você tirou esse tempinho para atender aqui esse humilde Instagram que está de início aí. Mas a gente faz com muito amor, viu, esse trabalho aqui de compartilhar com as pessoas que a gente conhece, com mais pessoas que a gente ama, trazer temas importantes aí que vai ajudar na vida individual, na familiar deles. E eu estou muito feliz de você ter aceitado o meu convite, tá bom? Eu gostaria que você se Obrigada. apresentasse e Sim, depois que você se apresentasse, eu queria fazer uma pergunta. tá Primeira ok. Em já. primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. Obrigada, me sinto honrada de estar aqui, poder contribuir um pouquinho, né? Eu sou Adriane Portela, eu sou psicóloga clínica e sou especialista em terapias cognitivo-comportamental. E vamos conversar um pouquinho, né? Ainda bem que hoje em dia está se falando mais sobre saúde mental. E é Uhum. uma demanda, é essencial que a gente entenda e conheça um pouquinho mais sobre essa temática. Que ótimo. Então, como nós já falamos aqui, né, é um tema que foi trazido para eles, viu, doutora? Para que eles pudessem selecionar, a gente lançou aqui 3, e eles escolheram esse, que é a saúde emocional, e a gente vai falar sobre isso hoje. Vocês aqui que pedem, né, doutora? A gente só obedece aqui. Quero Sim, agradecer ao meu amigo Chico, que chegou agora aí. É um grande incentivador, ele sempre está compartilhando as lives que a gente faz, porque ele também tem o mesmo propósito de auxiliar mais pessoas possível. Muito obrigada, Chico, aí. Manda esse aviãozinho, fala para todo mundo que começou. E aí eu já quero começar, que eu sei que pessoas aí vão entrar depois e vão assistir, porque o tema é muito bom. Talvez o horário não esteja entrando, mas isso para a gente não importa. Depois eles vão chegando e a gente vai conversando ao vivo também com eles, tá bom? A primeira pergunta, doutor, eu posso fazer? pode Posso? sim, Então, assim, o pode. que que se entende? O que é que se entende aí por saúde emocional, doutora? Você pode explicar para gente? Saúde, há alguns anos atrás, há mais de 20 anos atrás, se falava em saúde no contexto de saúde física. Então, a OMS conceituava que saúde era a ausência de doenças físicas, a ausência de doenças. Então, mas essas doenças, elas estavam nessa esfera do físico. E aí, com o passar do tempo, foi se percebendo que esse conceito, ele não abrangia, ele não envolvia toda a complexidade do indivíduo, do ser humano. E aí a Uhum. OMS foi elaborando novos conceitos e hoje o conceito de saúde, ele engloba a saúde física e emocional também, a saúde do indivíduo como um todo. Então o novo conceito da OMS é que a saúde, ela é o bem-estar físico, emocional e social. E aí ela abrange esse indivíduo como um ser social. Então, olha só, eu posso não ter nenhuma doença física, mas emocionalmente não estar Sim, bem. E não estar dentro desse conceito de saúde. Eu posso não entendi. estar me socializando, interagindo socialmente, e isso também ser um fator de adoecimento emocional e até mesmo físico. Sim. Então, a Uhum. OMS elaborou esse conceito mais abrangente que considera esse indivíduo em todas as suas esferas. Entendi. Interessante, né? E aí já olha o indivíduo como um todo, né? Isso. Quando se fala em saúde, Silene, é interessante a gente lembrar que, infelizmente, no Brasil ainda não se prioriza uma saúde preventiva, apesar de que hoje em dia se fala mais em saúde preventiva. E aí se fala em atividade física, em cuidar da alimentação, e muitas dessas ações preventivas, elas ainda priorizam a saúde física, da pessoa estar bem. E aí vem se percebendo que esse conceito de prevenção, ele também pode se englobar para a saúde emocional, para a saúde psíquica. Porque se eu estou bem com minha aparência, se eu faço minhas atividades físicas, se eu me alimento bem, isso reverte em mim em autoconhecimento, em autoestima e emocionalmente também eu vou ficando
mas eu vou ficando bem, eu vou ficando saudável, certo? Então, hoje em dia, quando se fala em saúde preventiva, também se engloba a saúde emocional. E lembrando, então, que assim como o órgão físico pode adoecer, a psique também pode adoecer. Antigamente entendia-se, Silene, que essa doença mental era mais genética, hereditária, era mais Sim. já isso, a pessoa já nascia mais com isso. Hoje em dia não, hoje em dia se entende que, e aí se Uhum. vê muito disso, né, nesse conceito de pós-pandemia, eu já vou até dizer pós-pandemia, né, apesar de que alguns índices já estão novamente, mas nesse momento em que a gente enfrentou a pandemia, a gente percebeu que as pessoas estão mais suscetíveis às doenças emocionais, às dificuldades emocionais e aos transtornos emocionais. Então, olha só, Uhum. qualquer pessoa, assim como pode adoecer do colesterol, assim como pode adoecer da glicemia, assim como pode fraturar um osso ou de um membro, ela também pode estar suscetível ao adoecimento emocional. Então, entende-se hoje em dia que não é só mais aquela pessoa que nasce com uma dificuldade, com um transtorno de neurodesenvolvimento, mas que qualquer indivíduo, qualquer sujeito está suscetível a passar ou a ter uma dificuldade emocional. Entendi. Pode continuar. E aí a Pode continuar. importância também de se trabalhar de forma preventiva, Sim. certo? E essa forma preventiva seria o quê? Esses exercícios que você fala é uma delas? Isso, olha só. O exercício físico, alimentação. Já tem Uhum. estudos que dizem que o estômago é o segundo, é o segundo cérebro, que esses neurotransmissores, a serotonina, por exemplo, o estômago não, o intestino, a serotonina, por exemplo, é liberada no intestino. Então, olha só, Uhum. a questão do alimento, da atividade física também corrobora para uma saúde mental, para um desenvolvimento saudável da psique. Então, quando eu me exercito, quando eu me alimento bem, quando eu me relaciono bem com as pessoas, com os meus familiares, com os meus grupos sociais, com os amigos, com os meus pares no serviço. Então, todos esses fatores, eles contribuem para a manutenção e prevenção de algum adoecimento psíquico ou de alguma dificuldade emocional. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta antes da pergunta sobre tristeza, né? Por exemplo, o fator externo, você falou que as pessoas, o bom relacionamento é importante, né? Mas é possível a gente fazer atividade física e tal, e o fator externo acabar nos adoecendo? Tipo, as pessoas com quem a gente convive, se elas são tóxicas, por exemplo, é possível acabar, sabe, fazendo esse inverso, ao invés da gente estar tentando estar bem Travando um ali pouquinho. nos exercícios, né? Mas aí de repente vem um comportamento externo e acaba fazendo com que a gente não fique bem emocionalmente, é possível? Se você puder repetir a pergunta, Silene, é porque deu uma travadinha e aí eu não consegui a sequência da pergunta. Tá bom. Antes de fazer de novo, eu gostaria de agradecer quem está entrando agora, né? O pessoal aí, a Danila, minha amiga, muito minha amiga, a Winnie também, uma pessoa maravilhosa, e os outros aqui que estão entrando também. Muito obrigada por vocês estarem chegando nessa live, que a gente está falando sobre saúde emocional, tá bom? Aqui está a doutora Adriane Portela, e a gente está falando sobre esse assunto aqui. A gente já fez uma primeira pergunta para ela, o que foi saúde, o que é saúde, né, qual o conceito da saúde emocional, e ela explicou dentro da Organização Mundial de Saúde, não foi, doutora? Que Sim. é um contexto, né, de saúde física, emocional e qual é a outra, doutora? Social, social. As nossas relações, o bem, boas relações, boas interações sociais, elas contribuem para o bem-estar da mente, para a psique. Então, praticamente a minha pergunta era essa, doutora, se é possível a gente, sabe, zelar por tudo para a gente estar com uma saúde emocional boa, ler bons livros, se relacionar bem, praticar atividades físicas, mas por algum motivo a gente se relacionar com pessoas tóxicas que acabam nos adoecendo.
né? A gente perde o controle porque a gente acaba deixando, se permitindo que essas pessoas invadam a nossa saúde emocional. É possível isso ou a gente tem como controlar? Eu não entendi. Tem como controlar quando eu lido com pessoas tóxicas, é isso? Isso. Você tem como, assim, evitar com que elas te abalem a sua saúde emocional? Tipo, você já trabalhou de todas as formas para ter uma excelente saúde emocional, mas, de repente, pessoas, assim, que tem nada a ver, vêm ali e te afetam. É possível isso? Sim, olha só, Silene, quando a gente fala de relações tóxicas, eu quero dar um enfoque sobre as relações. Nós temos dois tipos de relações. São as relações interpessoais, Uhum, que é a minha relação com o outro, é uhum, como eu compreendo e faço essas trocas com o outro. E eu tenho a relação intrapessoal, que é como eu me vejo, que é como eu consigo entender, que é como eu consigo refletir sobre minhas próprias ações. E ao mesmo uhum. tempo, a gente pensa que são coisas separadas, mas não são. Se eu consigo me relacionar comigo, o que, que me toca, o que me deixa bem, pessoal. Se eu estou bem dentro da pessoal, eu estou mais apta. Existem pessoas que são muito tóxicas e por mais que nós consigamos ter habilidade de relacionamento, muitas vezes nós não conseguimos mudar e aí a gente não consegue mesmo. Tá falhando Escolha. muito, doutora. Se é Eu só algo que eu posso falta escolher, uma relação muito tóxica. Não entendi, Silene. é que está falhando muito, muito, muito. Eu não sei, eu gostaria que alguém que está aí com a gente online me dissesse se só é para mim ou se vocês estão conseguindo entender. Eu não sei, mas a sua internet está tendo muita interferência. Tá, Será se... aqui no meu Então, eu tô... visor, no meu retorno, não está travando. não está, né? Então, eu queria saber, gente, se só é para mim, se vocês estão ouvindo bem a doutora, se vocês estão compreendendo. Só me dá um feedback aí, quem está ao vivo, por favor, para a gente poder continuar aqui e vocês terem um bom proveito também, tá bom? Então, olha só, nessas relações interpessoais, se é alguém muito tóxico, que toca nas minhas crenças, que eu não consigo lidar, alguém está dizendo que a internet está ruim. É, tá ruim. Mas agora até que deu uma melhoradinha, não sei o que que foi, mas deu para compreender a palavra inteira, mas ainda agora não estava contando muito, entendeu? Então, vou tentar repetir, tá? A resposta. Então, olha só, Silene, quando a gente fala de relações, nós temos dois tipos de relações. A intrapessoal, que é como eu me relaciono comigo mesmo, que é como eu me entendo, que é como eu me vejo. E as relações interpessoais, que é como eu me relaciono com o outro. Então, quando eu sei muito bem quem eu sou, o que, é que eu gosto, o que, é que me afeta, quando eu estou bem nessa relação intrapessoal, eu estou mais hábil, mais apta para as relações interpessoais, porque eu consigo discernir ou separar o que, é do outro e o que eu estou bem nessa relação intrapessoal, aí eu não consigo fazer esse discernimento, eu não consigo fazer essa separação. E aí o que vem do outro bate em mim. E aí eu não consigo separar o que é do outro, o que é meu. Então, mesmo assim, quando eu estou bem com essa minha relação intrapessoal, ainda assim eu vou encontrar pessoas tóxicas. E Sim, aí cabe do meu poder de decisão, se eu quero ou não me relacionar com essa pessoa. Tá? Aí você pode até entendi. me dizer assim, Adriane, mas tá, se essa pessoa for um dos meus parentes, uma pessoa muito próxima, que eu sou meio que obrigada a me relacionar, em que eu não posso dizer, não quero mais me relacionar com essa pessoa, não vou me afastar, não posso me afastar. Aí eu tenho um conselho. Quando você está se relacionando bem com você mesmo e você sabe o que é do outro, que essa relação tóxica vem do outro e que você não quer isso para você, você escolhe as suas lutas, você faz essa separação. O que é dela, deixa lá. Então eu consigo me relacionar
sem me envolver emocionalmente, tá? Mas Você quando eu me controla o que envolvo, você pensa que você faz, não consegue controlar o que o outro faz. Tipo isso, né? isso, eu escolho as minhas lutas, tá? Uhum. Eu tenho essa ficha de enfrentamento com os meus pacientes, eu escolho minhas lutas. O que é do outro é do outro, eu deixo lá. Por mais que eu tenha que Então, por entrar isso em que eu contato, né? não entendi, Silene. É por isso que o autoconhecimento é importante, né? Que aí você. Isso, isso, por isso que é importante. Uhum. Mas quando esses conflitos emocionais estão aqui comigo, aí eu não consigo separar o que é do outro, tá? O que, que Entendi. é emoção do outro, o que, que é emoção minha. Então, o outro consegue atingir as minhas emoções. Eu Sim. facilmente sou atingida pela toxicidade do outro, certo? Entendi. Quando eu posso escolher não me relacionar, eu escolho, eu não quero me relacionar com essa pessoa, mas quando eu sou obrigada, quando é um parente muito próximo, no caso uma mãe ou um irmão, em que eu mantenho uma proximidade mediana, mesmo assim, tá, isso aqui é dele, isso não me afeta. Mesmo que a pessoa falhe, ou mesmo que a pessoa provoque, você sabe, e isso não é fácil. Muitas das vezes é através de muita terapia que você consegue, tá? Uhum. Não é uma coisa muito fácil, não. Porque são questões muito íntimas. Silene, quando mexe com as nossas emoções, são questões históricas nossas, são questões. Quando a gente fala de emoção, a gente está falando de uma questão visceral, é uma questão de Sim. sentimento, tá? Todos nós Uhum. sentimos as nossas emoções. Alegria, Sim. tristeza, raiva, frustração, decepção, tudo isso são emoções. E dentro Então, da. quer dizer que está ligado com alguma coisa que já aconteceu de repente. Aí só vem à Isso, com a tona. minha história de vida. Então, olha só. A tristeza, eu vou pegar uma emoção como exemplo, para que vocês entendam, para que fique mais fácil. A tristeza é uma emoção. Todo ser humano vai sentir tristeza como uma resposta a uma situação. Quer seja uma situação externa, algo que aconteceu, como por exemplo, uma notícia ruim, ou algo interno, um evento interno, uma lembrança que eu tive, algo que eu pensei. Então, pode ser um evento externo ou um evento interno, mas eu começo a sentir a emoção de tristeza. Olha só, a emoção de tristeza, ela é comum para todos os seres humanos, mas a forma como eu vou sentir essa tristeza, ela é diferente das outras pessoas. Então, a emoção é a mesma, mas o sentimento dessa emoção, ela não é a mesma. Ela tem a ver, ela é peculiar, ela é única, ela tem a ver com a minha história de vida. É por isso, Silene, que muitas das vezes, quando alguém está triste, aquela pessoa chora horrores. Quando outra Uhum. pessoa está triste, ela não chora, mas ela está triste. A vivência, a forma como ela sente essa emoção é muito peculiar dela. Vai depender da forma de aprendizado durante toda a vivência dela que ela teve com essa emoção. Ficou claro para ti em relação à emoção? Uhum. Entendi. Lembrando também, Silene, que muitas das vezes, no senso comum, a gente tende a ter emoções, as emoções como faz essa divisão de emoções positivas e emoções negativas. Mas Sim. nós da psicologia entendemos que todas as emoções elas são necessárias. Elas são uma Sim. resposta. Olha só, quando eu sinto Uhum. raiva, eu estou sentindo raiva porque eu estou mediante uma situação de, digamos, de injustiça, uma Sim. situação que não foi muito boa e a minha emoção é de raiva. Essa emoção, ela não é uma emoção negativa, ela é uma emoção positiva, porque eu estou respondendo a um contexto, a uma situação que me trouxe essa emoção. O problema não é a minha emoção de raiva, apesar de que eu fui ensinada desde pequena que sentir raiva é feio, é mal, é ruim. Mas olha só, não é a forma, não é eu sentir a raiva, é o como eu vou expressar essa raiva. Então, todos nós vamos sentir raiva, mas como eu vou expressar, eu não posso sair, quando eu estiver sentindo raiva, sair quebrando tudo, porque isso vai ter uma consequência. Então, a É, mas emoção, ninguém é de ferro, né? Se a pessoa está achando que é injusta alguma coisa, ela também não vai assim, simplesmente. Tem pessoas que conseguem ignorar. Eu não sei se isso é inteligência emocional,
mas tem outras que não conseguem. Tem outras que, porque a injustiça não se cala. Né? E aí essa pessoa que não se cala, ela não consegue controlar a emoção dela, que é a raiva, como é que é isso? Isso. Aí a gente faz uma associação que nós, não é só a emoção que nos move, Hum, tá? A emoção, ela é fator importante, mas o que nos isso. move, além da emoção, é também as nossas crenças, os nossos valores, os nossos princípios. Então, olha só, se eu estou diante de uma situação de injustiça, digamos que alguém esteja batendo numa criança, é uma tremenda Sim. injustiça, não é verdade? Um adulto, digamos que um adulto, alguém forte, batendo numa criança, agredindo uma criança. É uma situação de injustiça. Qual é a minha emoção? Raiva. Eu vou sentir raiva. Mas a forma como eu vou expressar essa emoção não depende só da minha emoção, depende também das minhas crenças pessoais, dos meus valores. Então, se eu tenho um valor de justiça, eu vou lá e vou tentar defender essa criança. Agora, se eu tenho um valor de medo, digamos assim, um valor de, eu não posso me meter. Aí, no caso, é uma crença. Se eu acredito, uma regra, se eu acredito que eu não posso me meter porque essa pessoa vai me agredir, e aí eu também fico vulnerável nessa situação, mesmo sentindo a emoção, a minha forma de comportar vai depender também da forma como eu acredito ou da forma como eu estou Uhum. significando aquela situação. Então, entende como não é só emoção, tá? O meu Entendi. comportamento, ele não está imbuído só na minha emoção. Tem também as minhas crenças, os meus valores, no que eu acredito, no que é regra para Uhum. mim. Então, tá tudo envolvido. Nós somos muito complexos, né? O ser humano é muito complexo. Porque quando Isso. uma pessoa gosta de lidar com a justiça, né, ela não quer simplesmente deixar para lá, ela quer resolver. Isso. E E quando ela tem você esse fala só, valor de isso, quando ela tem esse valor de que você justiça, de respeito, ela vai tentar defender essa criança. aí aquilo que você falou, quando você vê que a pessoa é sempre injusta, assim, você deixa para lá. Às vezes, defendeu, não deu certo daquela vez que a pessoa continuou fazendo aquilo, aí você evita até chegar perto dessa pessoa para você não se aborrecer outras vezes, não seria Isso. mais Aí ou o menos isso? comportamento dessa pessoa é esquiva, né? Ela esquiva, ela se É, esquiva, ela não se envolve. E o comportamento uhum, das pessoas que têm outras crenças é de enfrentar, de enfrentamento, é, certo? corrigir isso aqui enfrentando. Agora você falou sobre um sentimento que foi tristeza, né? E tristeza tem alguma coisa a ver com depressão? E Olha obrigado, só. Índia, por você estar gostando da palestra aí, viu? Muito obrigada, realmente, a palestra Uhum. sobre isso. Imagina, olha só, Silene, você me faz uma pergunta muito interessante e muito importante, porque a emoção de tristeza está sendo muito confundida com uma depressão. E aí nós estamos em um contexto de, eu não sei se você já viu esse termo, de positividade tóxica. Então, ninguém permite que o outro fique triste, mesmo em meio a uma situação triste. Olha só, o que acontece no velório? Só dando um exemplo. A pessoa vai, a outra pessoa vai consolar e diz, não chora, não chora, Deus quis assim, vai ficar bem, vai tudo ficar bem. E aí a pessoa não pode sentir a tristeza que está ali, entende? É emoção, né? E sim, a emoção é saudável, ela está respondendo a uma perda, a um contexto extremamente conflituoso para ela, porque perder alguém que você ama é um contexto muito ruim. Nós vamos ficar tristes. Sim. Estranho seria se eu não sentisse essa tristeza, certo? Uhum. Então, essa positividade tóxica faz com que a gente acredite que nós vamos ser todo o tempo felizes, que nós não podemos ficar tristes. E Sim. isso traz mais tristeza, porque como eu não consigo ficar feliz todo o tempo, e aí a gente entra nesse contexto de redes sociais em que a gente vê aqueles closamentos, e aí Travou de novo. eu não consigo ser todo o tempo, Deu uma travadinha de novo, doutora, não sei por quê. emoção. A tristeza como uma emoção. Ela dizendo que ela precisa expor sua tristeza para fora,
Será que ela não expressando, ela não irá ficar doente? Com certeza vai ficar doente, tá? A Peraí, doutora, tristeza é uma travou de novo. resposta do nosso organismo de que não está bem, de que a gente precisa ressignificar, de que a gente precisa recomeçar, de que a gente precisa... E nós precisamos também entender que essa tristeza é uma emoção, faz parte do ser humano. Agora, quando a gente faz esse paralelo entre tristeza e depressão, como saber diferenciar? Saber que o que é a tristeza, que é uma tristeza saudável, uma resposta a uma situação triste, e o que é uma depressão, algo que já é mais patológico, algo que já é um problema, uma dificuldade do indivíduo de conseguir significar ou conseguir ter resiliência em uma situação difícil. Olha só, a tristeza, como emoção, ela está ali, mas ela vai passar. Ela tem um tempo, ela tem um prazo, ela vai passar. A depressão, ela é uma tristeza, só que uma tristeza mais intensa. Essa tristeza, ela está ali com uma intensidade maior, com uma frequência maior. E nos critérios diagnósticos para depressão, se diz que é um humor deprimido, que é a tristeza, e uma falta de interesse pelas coisas. Mas nós temos que entender também que existem vários tipos de depressão. Porque muitas das vezes as pessoas não consideram a depressão aquela pessoa que está ali muito triste, que está trabalhando, e aí ela só consegue identificar que alguém está realmente com depressão quando a pessoa fica no fundo da cama, não consegue mais levantar, não consegue mais sair, não consegue mais funcionar nesse contexto dela. Mas nós temos vários tipos de depressão. Olha só, quando a pessoa está no fundo da cama, que ela não consegue mais interagir, que ela está se isolando, que ela não consegue mais levantar, tomar o seu banho, ir para o seu serviço, essa é uma depressão que a gente chama de depressão maior, tá? É uma depressão clássica, que é quando a pessoa consegue identificar. Mas existem outros tipos de depressão. Existe a depressão que se chama de istimia, que é uma depressão, não é que seja uma depressão menor, não é, ela é uma depressão também grave, mas os sintomas são diferentes. A pessoa consegue ir para o serviço, ela consegue fingir que está bem, ela consegue funcionar com todas as suas atividades, mas ela está deprimida, tá? Ela tem uma depressão significativa, com uma intensidade grande e um período também muito grande, tá? Nós temos a depressão pós-parto, temos a depressão quando alguém recebe um diagnóstico de uma doença grave. Então, nós temos vários tipos de depressão. E essas depressões, esses tipos de depressão precisam ser conhecidas para se desmistificar de que a depressão é só aquela pessoa que está no fundo da cama que não consegue mais levantar, não consegue mais se alimentar, não consegue mais levantar para ir para o serviço, certo? Então, essas pessoas que estão com depressão, pós-parto, depressão após um diagnóstico, adolescentes têm depressão, crianças têm depressão, e aí os sintomas diagnósticos são outros. Olha só, uma criança com depressão, um adolescente com depressão, ela vai ficar com o humor rebaixado, mas o sintoma que vai sobressair é a raiva, é a rebeldia, é o comportamento agressivo. Percebe como é diferente no adolescente? Percebe como é diferente na criança? Então, aquela criança mais irritada, aquela criança mais criança que não está feliz com nada, vamos abrir a lanterninha, vamos acender a luzinha, tá? Vamos tentar investigar. O que essa criança tem? Que ela está todo tempo irritada, tendo um comportamento mais agressivo, certo? E aí também a gente não pode separar da personalidade, porque eu tive um paciente adolescente que ele não tinha um comportamento agressivo, porque os traços de personalidade dele não era para agressividade. Por isso que precisa, se você identificar que alguém está com suspeita, precisa ser acompanhado por um profissional, tá? Quem faz o diagnóstico de depressão não é um leigo, não é um familiar, não é um parente. Quem faz o diagnóstico é um profissional habilitado, certo? O Então, Rudinei olha está só. falando que a mãe adquiriu a depressão pós-parto e até hoje ela tem. A gente sempre ouviu falar, né, doutora, que a depressão ela é um excesso de passado. E ela é assim mesmo, toda vez que a pessoa passa por uma tristeza, é porque ela recordou de alguma coisa que já aconteceu e que isso afetou, magoou a vida dela. É mais ou menos isso aí? É uma regra geral?
está associado com a ansiedade também, que é o excesso de futuro? Como é que é a definição aí? Voltou. Deu uma travada para mim, eu não te ouvi. Assim, o Rodinei está falando que a mãe dele adquiriu a depressão pós-parto, né? E já tem 18 anos isso que ele está falando aqui. E a gente tem o costume de ouvir que o conceito de depressão é excesso de passado. E eu gostaria de verificar com você se realmente, em todos os casos, né, por mais que sejam adolescentes, grávidas, está associado a algum acontecimento passado que trouxe muita mágoa tipo, como as pessoas falam assim, teve um trauma, né? E aí, toda vez que a pessoa que vem à tona, a pessoa fica triste. É isso? A depressão? Travou de novo? Olha só, Silene, Falei muito o rápido, ser humano será? é muito determinado. Tá me ouvindo? Uhum. Essa palavra deu para ouvir. Tá São dando vários pra ouvir. fatores. Então, uma pessoa que tem depressão, a gente não avalia um fator único. A gente avalia vários Uhum. fatores. Pode ser um fator social, pode ser um fator biológico, pode ser um contexto histórico, entende? Então, Uhum. a gente pode ser uma questão fisiológica, que é diferente do biológico. Então, eu posso ter uma questão biológica que não foi genético. Então, acontece uma diminuição nos neurotransmissores, e aí eu Sim. não entende? Aí eu começo a ter menos hormônios do prazer, e aí isso não é genético, mas é biológico. Certo? É Mas neurofisiológico. sempre tem a ver com alguma coisa do passado, a depressão? Tem a ver com a forma que a pessoa significa as suas vivências. Tá? Existem pessoas, Silene, que têm mais recursos de enfrentamento que outras. Tá? E esses recursos de enfrentamento, eles dependem de uma variáveis de situações. Então, olha só, durante a vivência, na infância, se essa criança teve experiências que favoreceram ela ter mais mecanismo de defesa, e aí os fatores genéticos também, se ela tem parentes, mãe, tios, antecedentes com depressão, ela tem um fator genético. Então, como eu te falei, a gente não avalia um fator só. O ser humano é multideterminado, a gente busca vários fatores, tá? Tá, entendi. Entendi. Muito obrigada por esclarecer, né, pra gente. E Ela precisa ser tratada, porque há um dano muito grande para a pessoa. Por mais que ela consiga viver muito tempo com depressão, 18 anos, mas há um prejuízo muito grande de desenvolvimento, de vivências saudáveis com esse contexto que ela vive, do familiar. Imagina uma mãe com depressão pós-parto. Imagina como essa criança vai perder nesse maternar, nessa interação mamãe-bebê, certo? E essa criança vai ter, se isso não for tratado, essa criança pode ter também dificuldades no futuro, entendi. certo? Então, toda depressão, ela precisa ser tratada com profissionais habilitados, tá? Uma equipe multiprofissional, psicólogos, psiquiatras, e muitas das vezes a gente Entendi. aciona outros especialistas. Doutora, a gente está entrando num assunto que não é talvez o nosso foco, mas eu sei que interfere na saúde emocional também, né? A questão da depressão. Mas eu teria uma pergunta aqui para fazer para você. Como é que a gente consegue, no dia a dia, quais atividades eu posso fazer, né, para melhorar a minha saúde mental e como eu consigo no dia a dia, evitar que essas coisas, que a nossa saúde mental seja afetada. Isso. Olha só, quando a gente fala de saúde mental, e aí eu já falei de ações preventivas, né, que é muito importante a gente também trabalhar com ações preventivas, a gente fala de atividades físicas, de uma boa alimentação, de bons relacionamentos interpessoais, de eu me relacionar bem com os meus familiares, com os meus amigos,
com os meus conhecidos, com os meus amigos de trabalho. E aí a gente também fala de algo que é muito importante nessa questão de prevenção, que é eu me entender, me conhecer, entender quais são os meus gostos, quais são as minhas preferências, como eu me vejo nessas relações, nos meus desempenhos, nos meus projetos, que é o que a gente chama de percepção de autoeficácia. Então, se eu percebo que eu consigo me desenvolver bem no que eu me proponho, eu vou ficar satisfeito, certo? Então, nós sempre temos que avaliar os nossos sonhos, os nossos propósitos, com as nossas competências, com as nossas capacidades. Eu não posso, dando um exemplo, eu não posso querer ser uma Aline Barros se eu não tenho voz para cantar. Então, eu tenho que alinhar os meus sonhos com as minhas capacidades. Ser bem realista em relação a me conhecer, a autoconhecimento. Então, se eu não sou afinada, se eu não tenho habilidade musical, eu jamais serei uma boa cantora, eu jamais serei uma Aline Barros. Então, autoconhecimento parte disso, de eu entender as minhas potencialidades, de eu entender as minhas habilidades, de eu entender o que eu gosto, o que eu quero, e de eu ter uma percepção realista do que eu consigo, do que eu posso. E aí entra essa questão de que a gente está falando de objetivos, né, de propósitos, mas entra também essa questão de autoconhecimento, de autoimagem, de cuidado. Quando a gente fala de autoimagem, Silene, no geral, a gente associa a autoimagem, ou autoestima à autoimagem, a beleza, a aparência física. Mas quando a gente fala de autoestima, quando a gente fala de autoestima, a gente não se refere só à autoimagem. A gente se refere a outras questões também, a amor próprio. Então, de que forma eu me vejo? Eu gosto do que eu faço, eu gosto de como eu sou, eu gosto de como... Então, olha só, a autoimagem vai aumentar essa minha percepção de mim, mas um amor próprio também. Eu tiro um tempinho para cuidar de mim, eu tiro um tempinho para fazer uma atividade física, para lavar o meu cabelo, para fazer uma massagem, para me cuidar, porque nós temos, na nossa cultura, Silene, nós temos muito esses valores de cuidar do outro, principalmente a mulher. Não sei se você percebe essa cobrança, essa exigência. Nós temos que cuidar dos filhos, temos que cuidar do marido, temos que cuidar dos pais, dos nossos pais idosos, temos que cuidar dos nossos irmãos, se adoecerem. Então, a mulher, ela sofre muito mais essa pressão social, essa exigência de cuidar do outro. E nós não temos, socialmente, essa cultura de nós olharmos para nós mesmos, de nós nos cuidarmos em primeiro lugar. Então, trabalhar essa prevenção emocional é também olhar para você, é também cuidar de você, porque eu só consigo cuidar do outro se eu estiver bem. Se eu não estou bem, eu não consigo cuidar do outro. É por isso que a gente fala, né, doutora? Muitas modelos aí tão bonitas, né? Mas sempre exigindo cada vez mais estar com um corpo padronizado, né? Sendo que, como você falou, a autoestima não é só o corpo, não é só o físico, é a mente, né? Se tiver com a mente bem, de saúde, né? De forma assim, uma mente saudável, ela vai perder, ela vai ter um conceito, uma autoimagem interessante dela, sem estar assim, atribuída à exigência da mídia, né? A exigência do meio, né? Ela vai ter um padrão bem feliz, né? Silene, você tocou em algo bem delicado, porque olha só, quem mais tenta cumprir os padrões sociais, os padrões exigidos de beleza, que são muitas das vezes são padrões inalcançáveis, quem mais tenta cumprir esses padrões são pessoas que estão insatisfeitas com elas mesmas, porque elas precisam cumprir esses padrões, porque elas não estão satisfeitas com elas, né? Elas precisam satisfazer o outro, elas precisam agradar o outro, elas precisam cumprir todas essas exigências, e muitas das vezes as custas penas, porque não é fácil ser magra, esbelta, corpo escultural, é um padrão de beleza exigido socialmente que poucas pessoas conseguem entrar dentro desse rigor. Quando eu vi uma jornalista falando, esses dias agora,
E quando a mulher faz um preenchimento, alguma coisa, coloca silicone, porque ela quer, porque ela vai se sentir bem, é diferente de quando ela está fazendo, porque o meio, a mídia, está propagando que o padrão é aquele. Porque agora o Sim. padrão está se revertendo, né? Quem fez aquele tipo de formato de rosto, não sei o quê, como é que eles falam? Não sei o quê, facial, Harmonização facial. harmonização facial, eles já estão, a moda agora é reverter, é você desfazer a harmonização que você fez, porque aquele padrão já não é mais moda. Entende? Então, quando você Sim. faz porque você se sente bem, é diferente de quando você faz só porque alguém está fazendo, né? Sim, e no fundo existe um grande comércio por trás disso, né? E que muitas pessoas elas ficam refém desse comércio, por Uhum. acreditar e se cobrar, entrar nesse padrão, né? Isso. Nessas exigências sociais, Nós tivemos, certo? doutora, uma pergunta ontem, que é sobre TAB, né? O que é que você tem a nos falar sobre o transtorno afetivo bipolar aí? Isso, olha só. É, a pessoa que tem um transtorno de personalidade, qualquer um, ela precisa ser acompanhada, porque são dificuldades específicas da pessoa. E Uhum. aí, como ela tem essas dificuldades específicas, esse autoconhecimento, essa autopercepção também é mais difícil. Então, ela precisa de um acompanhamento, tá? Uhum. Especializado. E quando se fala em transtorno de personalidade, a gente está falando em um modo de ser, um modo específico de ser, um modo de fazer, em que essa pessoa foi aprendendo, foi significando. E tem a ver também com a própria estrutura cognitiva da pessoa. É o funcionamento dessa pessoa que é diferenciado, certo? Uhum. Então, também precisa de um acompanhamento. Eu mesmo, quando recebo pessoas com transtorno de personalidade, eu faço um novo diagnóstico, porque muitas das vezes esse diagnóstico, infelizmente, nós temos profissionais e profissionais, infelizmente, eu já recebi pessoas com transtorno de personalidade Uhum. com um diagnóstico e aí eu identifiquei outro diagnóstico. Aí eu fiz um novo diagnóstico, entendeu? Porque alguns desses critérios, a gente precisa ir pelo diagnóstico diferencial, porque alguns desses critérios são muito semelhantes, certo? E eu Uhum. recebi uma pessoa com diagnóstico de bipolaridade e ela tinha borderline, e aí eu refiz o diagnóstico, certo? Uhum. E o tratamento, Não pode falar. quando você pergunta sobre tratamento, eu não trato o transtorno, Silene. A Uhum. pessoa vem com diagnóstico de transtorno, eu trato a subjetividade da pessoa dentro do transtorno. Eu vou tentar te Sim. explicar melhor o que é isso. Uhum. Olha só, o jeito de ser da pessoa, o jeito que ela significa as suas vivências, o prejuízo que esse transtorno traz, é tudo isso dessa subjetividade da pessoa que a gente precisa levar em consideração para o tratamento. O que eu estou te dizendo é que não existe um tratamento específico para um transtorno específico. Existe um tratamento subjetivo que a gente leva em consideração esse transtorno de personalidade, certo? Mas a gente vai identificar como é que a pessoa significa dentro das suas vivências, quais são os prejuízos que esse transtorno traz para essa pessoa, quais são os dificultadores de ela se desenvolver, de ela desenvolver suas potencialidades, de ela realmente funcionar dentro dos seus ambientes sociais e É até porque a mesmo gente seu ambiente familiar. do tratamento, né? Mas assim, geralmente quando a gente, como é que a gente identifica uma pessoa com transtorno bipolar? Por exemplo, é difícil demais lidar com pessoas que são assim, porque um dia elas já estão com amor, um carinho com a gente, no outro dia elas passam, não falam, parece que estão com raiva de você, às vezes a gente não sabe, será se alguém falou mal de mim para essa pessoa? Por que ela não está falando comigo? Ontem estava tão, né, minha amiga, ou então o esposo com a esposa. Como é que identifica pessoas que são assim? Olha só, muitas das vezes a gente identifica pelo comportamento, mas para o diagnóstico a gente requer um tempo maior, porque muitas das pessoas elas podem ter um comportamento ou Uhum, um traço e não ter o transtorno, certo? entendi. Uhum, Deixa eu tentar te explicar. Uma pessoa que está apaixonada, ela tem uhum, comportamentos, entende? Ela tem comportamentos narcisistas, ela tem comportamento borderline, ela se aventura, ela
faz tudo por amor. Então, são comportamentos, são traços, não necessariamente a pessoa tem um transtorno. Por isso que precisa encaminhar para. Se a pessoa tem alguma dificuldade, precisa encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo, para fazer o diagnóstico adequado, certo? Agora, quando os familiares, as pessoas que estão ao redor identificam que há algo diferente, é quando esse modo de ser específico está trazendo um prejuízo, Uhum. certo? Aí quando os familiares, as pessoas próximas percebem que existe uma dificuldade relacional, uma dificuldade pessoal, que traz um comprometimento muito grande para aquela pessoa, aí essa pessoa é encaminhada para um profissional para realizar o diagnóstico. Deve ser difícil, né? Porque, tipo, a pessoa em si que se comporta assim, ela, talvez ela nem ache, né? Que ela está assim. Agora, a pessoa que convive com ela, que nota aquilo, tem que convencê-la de que ela tem que procurar um tratamento. Aí deve ser complicado, né? Sim, é bem difícil, às vezes, a pessoa aceitar e dar esse primeiro passo, de ir no profissional. Muitas das Entendi. vezes ela precisa ter a percepção de que o funcionamento dela está Uhum, trazendo danos mais graves para que ela realmente busque. uhum. Enquanto ela não identifica esses danos, esses prejuízos, ela vai continuar dentro desse modo de ser, dentro desse funcionamento que não digamos assim, não é o, o habitual, Aceitável, entendeu? Eu não quero usar a palavra normal porque a gente é aceitável. Eu também estou não quero aprendendo esse termo. normalizar nada. Então, é isso. O que é percebido como Uhum, funcional ou não, isso. certo? Doutora, e isso afeta com certeza, né, a questão da saúde emocional, né, da outra pessoa e Sim, dela. sim, sim, afeta. Uhum. Afeta sim. A Primeiro última que ela não pesquisa. está bem. Ela não está bem, ela não consegue se entender. E essa instabilidade no humor, nas relações, isso já traz um grande prejuízo, Sim. certo? E afeta as pessoas, né, que amam, que gostam dessa pessoa. Tipo, ela está vivendo um turbilhão de emoção que ela não sabe como administrar, mais ou menos. Assim, né? Sim, precisa fazer a psicoterapia. O tratamento é como eu te falei, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo e realmente fazer o diagnóstico adequado. Porque tem muita gente aí com diagnóstico errado, tá? De Uhum. um transtorno que não é esse, mas e sim um outro, que Eu acho assim, acontece também. se todo mundo procurasse fazer uma terapia, por mais que não detectasse nada, né, aparentemente, mas se fizesse uma terapia, ia conseguir depois, no decorrer, verificar que tem algumas, apresenta alguns sintomas, algumas situações dessas que nem sabia, né? E Sim. consegue tratar da maneira correta, né? Quando a gente fala em psicoterapia, Silene, é muito interessante o que você traz, porque nós temos ainda uma cultura de muito preconceito, né, com a psicoterapia, de que psicólogo é para doido, de que psiquiatra é para doido. Então, a gente vem com essa estrutura de preconceito, né, com esse preconceito estrutural, de que, se eu estou procurando um psicólogo é porque eu não sou capaz de lidar sozinha, quando na realidade, como eu falei no início, qualquer indivíduo, qualquer sujeito, ele está suscetível a uma dificuldade emocional. E não Porque necessariamente um transtorno, mas uma dificuldade emocional. todos têm Certo? emoções, têm comportamento, então todos precisam, né? Sim, sim. Em algum momento Se alinhar todos isso. pudessem ir a um psicólogo, seria muito bom. Infelizmente, a psicologia, infelizmente, ela ainda é muito elitizada, nem todo mundo tem acesso, né? Exato. O mais adequado seria que ela fosse mais acessível a todos, Uhum. mesmo os que não podem pagar. Mas Exato. infelizmente nós ainda vamos demorar muito para chegarmos nesse ponto. Vamos. Mas a gente está trazendo gotinhas aqui nesse espaço, né? Eu agradeço você por ter Sim, disponibilizado um horário gratuitamente, né, de forma voluntária. Eu agradeço muito. E os poucos que vierem puderem pegar esse conhecimento aqui, eles já vão se beneficiar bastante. Eu tenho uma pergunta aqui, doutora, que é sobre como eu consigo identificar uma tal de uma síndrome que está bem famosa agora nos nossos dias, né? A síndrome de Bruno, é assim que fala, né? isso é o conhecido estresse, né? Só que a síndrome de Burnout, ela Isso. é direcionada ao trabalho laboral, né? Ao trabalho, né? No contexto de trabalho do indivíduo.
Então, olha só, os sintomas, eles são bem clássicos. Quando o indivíduo, ele se exige muito, quando ele trabalha muito, quando ele tem muitas atribuições, quando ele não tem tempo para descansar, e aí ele vai sentindo aquele cansaço. Esse cansaço, ele não é só físico, ele também é mental. Então, os sintomas são, no geral, estresse, distúrbio de sono, quando essa pessoa ela não consegue realizar todas as atividades, por mais que ela queira realizar, e aí ela não consegue, quando ela se impõe, quando ela ainda tem motivação, porque algumas das pessoas, ela não tem essa motivação, elas vão ao trabalho, vão forçadas, mas elas não têm nenhuma motivação de ir, elas vão forçadas, elas não rendem como antes, certo? E é muito comum a síndrome de burnout, muito comum mesmo, mais do que a gente imagina. E tem como a gente evitar, a gente tem como trabalhar isso, tipo, eu não estou feliz com esse trabalho, para eu não me estressar mais, eu vou fazer outra coisa que me dê prazer, seria mais ou menos por aí? Tem sim, a nossa intervenção ela é comportamental, certo? Primeiro a pessoa precisa entrar em contato com o que está prejudicando ela no trabalho, entrar em contato com os seus hábitos, entrar em contato com o que é mais danoso para ela nesse momento. E aí, uma estratégia comportamental para que ela, em alguns casos, até diminua o ritmo para que ela consiga melhorar e consiga render. Porque mesmo se exigindo muito e tendo uma carga exaustiva, ela não consegue render. Certo? Então, dependendo da situação, dependendo do nível de comprometimento, ela precisa até se afastar do trabalho. Entendi. Pois então, foram essas as perguntas que chegaram até nós. Eu sei que eu gostaria de fazer algumas considerações ainda. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Da nossa parte aqui, fechou. Eu quero te agradecer, Silene, esse espaço ele é importante, tá, para a gente divulgar esse conhecimento, né, de ações preventivas de saúde, da gente entender, quebrar os nossos próprios preconceitos em relação a procurar ajuda. Eu sempre digo, eu sempre trabalho em relação ao momento certo, né, de procurar um psicólogo. Quando você percebe que não está entendendo o que está acontecendo com você, quando você percebe que não está conseguindo lidar com alguma dificuldade sozinha, esse é o momento que você pode buscar, sim, ajuda profissional. E buscar ajuda profissional, reconhecer os seus limites, não é sinal de fraqueza, tá? Reconhecer os seus limites é sinal de força, é sinal de que naquele momento você precisa dar uma guinada, você precisa mudar de ritmo, você precisa buscar ajuda, você precisa buscar auxílio. E aí, mais uma vez eu digo, reconhecer o nosso limite não é sinal de fraqueza. Sim. Ressignificada, igual você falou, dar uma ressignificada na vida, né? Isso. E levando em conta também, Silene, que o nosso contexto, o nosso contexto de vida, o nosso contexto social, ele é muito adoecedor, certo? Nós temos muitos conflitos, nós temos muitas exigências. A criança é muito exigida, ela precisa ser um bom filho, ela precisa ser um bom aluno, ela tem que fazer tudo perfeito. Muitas das vezes, os pais, nesse filho idealizado, eles não permitem que a criança aprenda com os erros, né? E errar é uma forma de aprendizagem. Nós, adultos, muitas das vezes, nós também ainda erramos. Então, olha só, as crianças são muito exigidas, os adolescentes, eles entram em uma fase diferente de exigência, eles precisam passar no vestibular, isso é extremamente conflituoso para o adolescente, escolher uma nova profissão, algo que ele vai fazer o resto da vida. Muitos adolescentes não conseguem fazer uma escolha acertada e no meio do caminho precisam mudar de profissão. Então, os nossos contextos são de muitas exigências. No nosso contexto de trabalho, o nosso contexto social, de correria, de cotidiano, de acordar cedo, pegar ônibus, ou então vai mesmo no seu próprio veículo, mas tem que enfrentar o engarrafamento, tem que cumprir tantas horas de serviço, tem que pagar as contas no final de mês, e tem que ser um bom pai, tem que ser uma boa mãe. Então, são muitas exigências. Além de todas as exigências sociais, nós temos instabilidades, né? Nós temos instabilidade de segurança, instabilidades financeiras. Então, o nosso próprio contexto é adoecedor.
É adoecedor. Dizer que uma pessoa hoje ela tem uma mente saudável 100% tem que ter muito equilíbrio, né, para conseguir administrar. Contexto de pandemia, contexto de guerra agora, né? Agora está se falando até em instabilidade alimentar, não, tem um nomezinho que eles estão falando, vulnerabilidade alimentar, que são as pessoas que não conseguem mais colocar o alimento na mesa. O Brasil, ele é o país mais ansiogênico, porque nós não temos estabilidade financeira. Sim. Então, instabilidade política, aí vai começar aí novas eleições, né? Aí já começa as tensões, as polarizações de partidos. Então, nós vivemos em contextos que não são favoráveis, contextos que são adoecedores, sim. Isso, são conflituosos. Uhum. Mas o que fazer, né, para a gente conseguir reverter aí e viver nesse tempo em que tudo que está à nossa volta tende a adoecer nossa mente. Como é que a gente pode fazer para Isso, nós finalizar? precisamos, sim, cumprir algumas dessas exigências, isso é fato, nós Uhum. precisamos, mas também nós precisamos nos analisar, olhar para nós com carinho, com, Uhum. com respeito e diminuir Uhum. também o nosso nível de autoexigência, porque olha só, além da exigência externa, tem a nossa autoexigência. Nós, muitas das vezes, nos Uhum. exigimos muito. Então, nós precisamos também avaliar em que momento tirar para descansar, em que momento tirar o tempinho para esse autocuidado. E aí Uhum. entra essa questão, né, de autocuidado, de amor próprio. Tá, eu Uhum. não vou, às vezes eu não vou conseguir fazer o melhor, mas antes feito do que perfeito. E aí a Sim. gente vai trabalhando também com essa questão de olhar, de autoconhecimento, de tá, em que momento eu posso me exigir menos, em que momento eu tenho que me exigir, em que momento eu tenho que cumprir tudo, mas em que momento eu posso dar aquela relaxadinha, ser Uhum. mais carinhosa comigo mesmo, ser mais compreensivo comigo mesmo. Se eu errei, tá, eu errei, mas vamos tentar acertar. E aí a gente tem essa mania de nos autopunir, além de autoexigir, a gente se sabota, a gente se pune e também se cobra muito, né? E isso também não é saudável. Eu acho que as pessoas às vezes confundem, né, a falta de Deus com um profissional que foi preparado, talvez ali, que Deus permitiu que um profissional se preparasse para atender pessoas que precisam cuidar da sua mente, né, precisam cuidar dessa parte dos comportamentos. E a gente tem aquele preconceito, não, eu tenho Deus, então eu não preciso desse profissional. Deus ele vai me curar. Mas nós somos seres humanos e se existe essa profissão que é de ser psicólogo, é porque de alguma forma nós temos como buscar ali um auxílio, porque todas as profissões elas servem para ajudar em alguma coisa, em alguma área que é importante. E aí a gente não trabalha a mente, que é logo aquilo que nós precisamos estar com ela saudável para lidar com todos os problemas que acontecem no nosso dia a dia, né? Então, quando eu procurei a terapia, inclusive a doutora Adriane foi o meu presente, né, nesse momento, assim, eu nunca tinha feito, né, a vida inteira eu nunca tinha feito, mas eu já tinha procurado, digamos assim, alguns pastores, né, que lidavam, assim, com aconselhamento, e a gente vê que é totalmente diferente o aconselhamento pastoral da psicologia, porque a psicologia, ela trata de forma totalmente diferente de conselho, ela trata de forma profissional, né, os nossos sentimentos, as nossas emoções, e foi isso que eu achei legal, isso que eu achei diferente. Então, quando eu procurei a terapia, já com essa idade agora, já foi o quê? Uns 6 meses, 5 meses, né, doutora? Para decidir se eu voltaria a fazer uma faculdade presencial ou não, porque eu já tinha uma, porque eu já tinha filhos, agora o meu contexto era diferente. E eu disse, não, agora é o momento, eu preciso. E se eu tivesse feito isso em outras fases da minha vida, eu teria errado menos. Eu teria realmente acertado mais, eu teria feito com mais segurança, entendeu? Então, eu aconselho a todos vocês aí que busquem, vocês que podem, ou então entrem em algum grupo que tenham outras formas assim de acesso ao psicólogo, né, de uma maneira mais em conta, como fala a professora assim, né, que é mais elitizado, mas existem grupos, né, que atendem pelo plano de Sim. saúde, né, de uma maneira mais acessível. Então procurem, porque é muito válido, é importante para as nossas relações.
né? E nem sempre só porque eu faço terapia que eu vou ser uma pessoa 100% com a mente saudável, né? Porque eu sou um ser humano, então em algum momento eu vou falhar, em algum momento eu vou ter as minhas emoções afloradas, né? Mas manter a terapia em dia, ela vai facilitar a maior parte do nosso comportamento e dos nossos relacionamentos, não é isso, doutora? Sim, Silene, é muito importante que você traz, né, a importância de cada Uhum, profissional, né, e como eles se completam, e como o uhum, psicólogo, ele ajuda o indivíduo a... Porque o nosso contexto, ele olha o comportamento, né, o comportamento se sim, sobressai, mas o sim, psicólogo, ele faz com que a pessoa entenda por que ela se comporta daquela forma, se comporta certo? A daquela pessoa forma. olhar para ela mesma, entender o porquê ela se comporta daquela forma. E se aquela Uhum, forma de se comportar é funcional ou não para ela, certo? E é muito interessante isso que você traz, certo? uhum, É, se todo mundo tivesse acesso, seria uhum. muito produtivo para as relações humanas, né? Para esse desenvolvimento pessoal, né? Dessa subjetividade. E Mas aquela eu, autoajuda direcionada por um profissional, ela é muito mais eficiente do que aquela, ah, não, eu posso fazer isso por mim. Sem um direcionamento profissional, é muito diferente. Então, sim, o profissional, ele nos direciona a uma autoajuda, que a gente vai sim, se reconstruir, mas, assim, vai ter um direcionamento que a gente vai se reconstruir de maneira centrada, né? Já uma maneira, assim, que a gente sabe que a gente pode acertar mais do que errar, não é? certo. Silene, eu quero só deixar também um recadinho para quem não tem acesso ainda a psicólogos, que existe, existe um serviço aí de assistência social onde há psicólogos disponíveis para atender a populações mais vulneráveis, né, os CRAs, os CREAS, certo? Uhum. E se alguém não tiver esse acesso, mas tiver uma necessidade, que busque esses profissionais. Voluntária, é isso? Sim, de forma gratuita. Os Uhum. CRAs, os CREAS, Sim. certo? Nos CRAs, nessas situações de preservar o direito das pessoas, e os CREAS quando os direitos são violados, né? Exato. Então, se tiver Então, alguém que pessoal, isso. sofreu uma violência doméstica, pode buscar a ajuda dos CREAS, tá? Pessoal, terapia não é vergonha, terapia é luxo hoje em dia. Deixa eu dizer isso, É uma terapia necessidade. é necessidade, entendeu? Coisa muito importante. Ainda mais E nesses eu te tempos que agradeço, Silene, pelo feedback. muito obrigada, viu, doutora? A gente já passou um pouquinho do nosso tempo, mas foi uma muito gostosa a conversa. Quem assistir depois, com certeza vai se beneficiar aí. E muito obrigada de coração por você ter colaborado aqui com a nossa página aqui no Tá Instagram. ok. Estou à Obrigada. disposição. Certo? Tchau. Tchau, um beijo. Fica Boa com noite. Deus. Tchau, Com tchau. Deus. Deixa eu ver se consigo sair agora. Obrigada, pessoal, vocês que estiveram com a gente, tá bom? E até a próxima.